O sushi recebe seu nome da combinação de duas palavras, su, que significa vinagre, e shi, que vem de meiji, significando arroz, ou seja, arroz avinagrado. Isso descreve como o sushi é feito, não o prato em si. Embora o sushi seja conhecido como uma comida tradicional japonesa, ele não nasceu no Japão. Acredita-se que tenha origem no século X a.C., na China, onde alimentos conservados, como peixe salgado e fermentado em arroz, eram essenciais na alimentação da época. O peixe limpo era posto em arroz para que a fermentação natural ajudasse a conservá-lo. Essa técnica, chamada nari sushi, consistia em consumir apenas o peixe, descartando o arroz. Esta forma de conservar o alimento chegou ao Japão 6 séculos depois, e é lá onde o consumo de peixe com essa técnica mudou significativamente. Os japoneses gostavam mais de comer o peixe acompanhado com arroz, então começaram a comê-lo meio cru, aproveitando que o arroz que já estava cozido não havia perdido seu sabor. Assim, o nari sushi evoluiu para seisei sushi, passando de uma técnica de conservação para uma forma de cozinhar. Mas não parou por aí. Com o passar do tempo foi evoluindo em grande escala. No século XVII, começaram a adicionar vinagre ao arroz, reduzindo consideravelmente o tempo de espera para o seu consumo e tornando-o algo que se pode comer a qualquer momento. Uma grande conquista, considerando que antes era preciso esperar meses para consumi-lo. 2 séculos depois, a Naya Shodai inventou o nigiri sushi, uma versão que não precisava de fermentação e podia ser comido com as mãos. Rápido, fácil e prático. O que mais pedir? O Japão, sendo uma ilha rodeada por águas ricas em plâncton, possui uma abundância de peixes e frutos do mar. Por isso, essa comida se tornou uma das mais típicas do país. A popularidade mundial deste prato atingiu seu auge no século XX devido a uma onda de consumo de alimentos saudáveis. Para fazer sushi, o essencial é o arroz koshijikari, um tipo especial de arroz. Tem grãos redondos, é mais curto, mais doce e tem muito amido. De fato, para preparar o sushi você tem que lavar bem o arroz até remover todo o amido possível. Provavelmente você já viu isso em algum anime ou filme. Depois do peixe, você pode usar vários, como o salmão ou a enguia, mas o original é o atum. Além disso, a quantidade de variedades que existem atualmente, principalmente influenciadas pela sua chegada a nível global. Eles usam muitos vegetais como pepino, cenoura, abacate, que, a propósito, muitas pessoas dizem que não vai no sushi. Imagine que o sushi é tão importante a nível mundial que tem seu próprio dia, 18 de junho. Mesmo assim, no Japão não se consome tanto sushi. Disse que a popularidade do sushi é maior fora do Japão. O Japão tem uma história culinária interessante, com comidas tradicionais vindas da China, como o sushi e o ramen, que criaram raízes no país. A culinária japonesa é conhecida pelo baixo teor de gordura e importância do peixe. Por isso, o sushi é considerado saudável, mas depende de como é preparado, pois alguns arrozes têm muito açúcar. Durante séculos, foi proibido comer carne no Japão. O imperador Tenmuteno emitiu um decreto em 675 que proibia o consumo de carne bovina entre abril e setembro. Cavalo, porco, cabra, frango, cachorro e até macaco eram consumidos. Naquela época, o pior castigo para quem desobedecesse à lei era a proibição de ir ao templo. A proibição se tornou permanente. A proibição durou 12 séculos, sendo revogada apenas em 1868 com a Era Meiji. E a partir de 1872 se comemora o Ano Novo comendo carne. O imperador incentivou o consumo de carnes e laticínios para melhorar a saúde de seu povo. Os japoneses eram considerados fracos devido à falta desses alimentos em sua dieta. Disse que essa proibição foi a que causou os japoneses a terem uma estrutura muito menor que os ocidentais. Os japoneses, a altura média é de 1,70 m para os homens e 1,60 m para as mulheres. É incrível pensar nisso quando uma das carnes mais demandadas do mundo vem do Japão. O fornecimento de carne impulsionou o consumo de sushi. Como era uma das poucas fontes de proteína disponíveis, o sushi se tornou uma comida rápida por volta de 1800. Muitos restaurantes e barracas de rua começam a oferecer essa comida. O sushi na América Latina, como tantos outros pratos de origens distantes. O karaokê chega à América com a migração de milhares de japoneses no início do século XX. A industrialização dos Estados Unidos permitiu que cerca de 40 mil japoneses chegassem à América e atuar em trabalhos relacionados à construção e à indústria ferroviária. Assim, eles começaram a se instalar em diferentes regiões da nação anglo-saxã. A América Latina chegou nessa tendência por volta dos anos 40 e 50, um pouco mais tarde. Porém, sua popularidade só decolou nos anos 80, quando as pessoas passaram a aceitar os japoneses. Esse movimento ocorreu devido à Segunda Guerra Mundial, que retratou os japoneses como inimigos dos Estados Unidos. Os crimes de ódio estimularam a migração para o sul do continente. Felizmente, isso mudou consideravelmente com o tempo.
O sushi chegou à Argentina há cerca de 50 anos, trazido pela comunidade japonesa de Buenos Aires. Com a globalização, as pessoas ficaram curiosas pelos sabores asiáticos e se aproximaram do sushi. Apesar disso, o Chile é o maior consumidor de sushi na América Latina, representando cerca de 30% dos pedidos em aplicativos de entrega. Curiosamente, as mulheres não podem fazer sushi. Ou seja, se elas tentarem prepará-lo, ele cai, se desmonta, é um experimento, hein? Bem, na verdade elas podem. O que acontece é que, tradicionalmente, os homens são os que costumam prepará-lo. Porque as mulheres têm uma temperatura corporal mais alta. E isso faz com que o sabor do arroz seja alterado. Muito detalhista. Outra tradição muito interessante do sushi é que para preparar o sushi, você tem que usar uma faca muito especial. Tão especial que é quase descendente de uma espada samurai. E essa faca se chama Yanagiba. E é uma faca que precisa ser afiada todos os dias. Ou quase todos os dias. Muitos Itamae, os sushimen, dizem que se come com a boca e os olhos, ou seja, você pega o sushi e leva para casa. Não. Muitas peças precisam parecer espetaculares, pois as pessoas as veem antes de comê-las. Em alguns casos, a atenção aos detalhes é de outro mundo. E se não, procurem no Google Casari Sushi e vocês vão entender o que eu estou dizendo. Mas agora vamos ao ponto crucial: como se come sushi no Japão. No Japão, o sushi ainda é uma comida rápida, não consumida somente em restaurantes ou omakases. Você também pode comprá-los em mercadinhos e levá-los em uma bandeja para comer onde quiser. No trabalho, como piquenique ou jantar rápido. Ao comer em um restaurante, é necessário seguir alguns passos. Melhora a experiência? Não sabemos, mas é assim que se come sushi de verdade. Primeiramente, você deve comer toda a peça que pegar. Não coma tudo de uma vez e parecer demais. Grande a peça, como o sushiman te serviu. Peça para ele fazer uma peça um pouco menor. Mas se come tudo de uma só vez. Não mergulhe sua peça no molho de soja, como acabei de fazer. Coloque um pouco de molho de soja, o suficiente para molhar levemente o peixe e sentir o sabor do arroz, do peixe e do molho. Além disso, se você colocar muito molho de soja no arroz, ele pode começar a se desfazer e cair por todos os lados, o sushiman fica triste, é um desastre. Atualmente, para consumir menos calorias, as pessoas tendem a separar o arroz do sushi. A verdade é que você pode pedir um sashimi e comer um pedaço do peixe sozinho, sem precisar adicionar arroz. Isso é um pouco desrespeitoso para o chefe ou para o sushiman. Então você pode pedir um sashimi, que é o pedaço de peixe sozinho sem arroz. Com todas as peças de sushi à sua frente, você sente uma fome incontrolável. Cuidado, pois há uma ordem exata para comer as peças. Começa pela mais leve e depois se passa para as outras. Primeiro comem-se as brancas, depois as rosadas e as vermelhas. O dado que muda a sua experiência ao comer sushi é que não precisa dos palitinhos. Não é mal visto comer os nigiris com a mão. Em restaurantes omakase, é comum comer com as mãos, o que não é tão frequente em restaurantes comuns e... olhar estranho. Quando falamos de restaurantes de sushi, falamos principalmente dos omakase, um termo que se espalhou até o ocidente para denominar o serviço sem menu. Basicamente, sentar-se para comer às cegas. O termo omakase vem do verbo makaseru, que significa confiar ou delegar. Por isso, quando você come um omakase, está deixando nas mãos do sushiman o que vai comer naquele momento. Eu quero aprender a fazer sushi. E se eu quiser ser Itamae, para onde eu tenho que ir? Você acertou. Na Universidade do Sushi, no Japão, você sai em 4 anos com um diploma e todo o conhecimento necessário para reconhecer a qualidade do peixe à distância. Se não quiser tanto conhecimento, há cursos mais curtos e acessíveis. Se você coloca abacate no sushi, o abacate dentro do sushi não é tradicional, mas sim uma invenção americana, por isso é chamado de California Roll. No Japão é incomum comer sushi com abacate ou queijo. Há mais de 30 versões diferentes do prato, mas apenas 5 são as originais e mais consumidas. O maki é o sushi tradicional envolto em alga nori, enquanto o uramaki é a versão invertida, com o arroz sustentando o rolo e a alga nori no interior. O temaki é um cone de alga nori recheado com arroz e outros ingredientes. O nigiri é um tipo de sushi composto principalmente por uma camada de arroz e um peixe por cima, sem alga nori. E o gunkan, que é arroz envolvido em uma tira de alga nori que tem uma espessura que sustenta os ingredientes do interior em forma de tigela. O sushi evoluiu e é consumido de forma diferente em cada país. Por isso é muito provável que você nunca tenha comido o verdadeiro sushi. No Japão, é tradicional nunca deixar o prato vazio ao comer sushi autêntico em um omakase. Deixe 1 ou 2 grãos de arroz no prato, caso contrário, o sushiman pode se sentir ofendido. Não te alimentaram o suficiente. Não tenho certeza se é verdade, mas faz sentido. Muita tradição no Japão. É inevitável associar o sushi ao Japão. E a verdade é que tenho muita vontade de ir ao Japão e tenho 800 lugares para ir no Japão. E principalmente porque a inflação alta no Japão atualmente ajuda a tornar o sushi mais acessível. Antes de encerrar este vídeo, gostaria de te fazer uma pergunta. Recomendo bons lugares para comer sushi que você tenha experimentado na América Latina ou na Argentina. Até a próxima, não sei como termina.